Gente, bom dia, né? Como é que vocês estão? Tão bem? Gente, vamos dar início à nossa aula, certo? O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre as sociedades mesoamericanas e dos Andes, certo? Professor, por que elas se chamam sociedades mesoamericanas? Vamos lá, explicar. Tá vendo essa partezinha aqui que eu tô apontando? Esse território a gente costuma chamar de América do Norte. É constituído pelos Estados Unidos, Canadá e México, certo? Logo abaixo temos a América do Sul, território onde o Brasil está localizado, né? O Brasil, a Argentina, a Venezuela, Cuba, entre outros países, certo? Isso tudo é a América, certo? Porém, esse território aqui que está bem no meio é o que a gente chama de Mesoamérica, porque meso vem de meio, certo? Então é a América Central, ela está localizada bem no centro da América, por isso Mesoamérica, porque ela está bem no meio, ok? Quem são estes povos que viviam aqui na Mesoamérica? São os astecas e os maias, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco, certo? E temos a sociedade, né, dos Andes, que é os incas, que vivem aqui nessa área aqui roxa, certo? Entendido isso, vamos analisar as características comuns dessas civilizações. É, por exemplo, ao primeiro tópico, elas eram sociedades hierarquizadas, certo? Tanto os astecas, os maios e os incas, eles se organizavam por hierarquia. Eles tinham sacerdotes, eles tinham nobres, eles tinham os escravos, tinham camponeses, certo? Isso é exemplo de hierarquia. Professor, não estou entendendo ainda. Vamos utilizar o exemplo da escola. No ambiente de trabalho a gente vê muito isso, de hierarquia. Por exemplo, vocês alunos devem ouvir, respeitar e obedecer nossos professores, não é verdade? Da mesma forma que vocês devem ouvir e nos respeitar, a gente deve ouvir e respeitar o coordenador. O coordenador, da mesma forma, o diretor, a secretária de educação, a secretária de educação, a prefeita, e aí vai, certo? Até chegar no presidente do Brasil. Todos são comandados por alguém. Tem sempre uma pessoa com um cargo maior que o seu. Isso é exemplo de hierarquia, certo? E essas civilizações eram organizadas em hierarquia. Tinham sacerdotes, aí tinham os nobres, certo? Tinham os escravos. Isso é exemplo de hierarquia, ok? A prática do comércio. Todas essas três civilizações praticavam o comércio. Algo vital em toda a sociedade, ok? Cultos religiosos próprios, embora fossem civilizações que estivessem próximas umas das outras, por exemplo, os astecas e os maias, mas eles viveram em épocas diferentes, certo? Então, eles tinham cultos e religiosos próprios. Eles tinham deuses em comum? Tinham, mas eles tinham uns rituais diferentes uns dos outros, certo? A arquitetura diferenciada, embora fossem povos pré-colombianos, ou seja, povos antes da chegada de Cristóvão Colombo, por isso que a gente chama de sociedades pré-colombianas, eles já tinham uma arquitetura bastante desenvolvida, que a gente vai ver logo mais à frente, certo? Que é a questão das pirâmides. Mas não são pirâmides igual a do Egito, certo? Vocês vão ver daqui a pouco. E por último, temos as técnicas agrícolas adequadas às regiões. Ou seja, cada um deles bolou, né, teve a ideia de criar técnicas diferentes. Por exemplo, tinha regiões, por exemplo, aqui os incas viviam na região dos Andes, assim, na região montanhosa, normalmente de um clima frio, né? Normalmente tudo que é mais alto é mais frio. Então, a técnica que eles usavam aqui, eles poderiam usar, por exemplo, aqui nessa região aqui do México, na Mesoamérica, não, porque já é um ambiente diferente. Lá é uma região montanhosa, prova fria, e já aqui nessa região aqui da Mesoamérica já é uma região mais tropical. Então, determinadas plantas, determinadas sementes não se desenvolvem da mesma maneira, certo? Então, eles criaram técnicas diferentes, ok? Determinados lugares eram secos, então eles teriam que levar água até esses locais. Eles criaram essas técnicas, certo? A gente vai ver um pouco delas logo mais à frente. Tá certo?
Vamos lá, começar com o estudo da civilização olmeca. Antes da gente falar dos maias, é importante a gente falar deste povo aqui, porque é considerado, né, a mãe, a civilização mãe da América. Ela foi a responsável, né, pelo surgimento dos maias, dos astecas e dos incas, porque surgiu primeiro. Então, boa parte da cultura destes povos veio do povo olmeca, ok? A origem do povo olmeca data de mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. Provavelmente eles já chegaram bem antes disso. Porém, a gente costuma focar nessa data porque é a data da construção dos seus centros cerimoniais. Estes centros aqui onde eram realizados os rituais religiosos dele. E eles eram tão importantes que toda a cidade olmeca, né, surgia a partir de um centro cerimonial. Era construído esse monumento aí, e ao redor dele era construído as casas, né, das pessoas. Então ele era bastante importante para civilização olmeca, certo? Quem comandava, né, quem mandava na sociedade, na civilização olmeca, eram os sacerdotes, né? Devido à importância religiosa, eles ditavam, né, as leis e tudo do povo, certo? Eles vão durar até aproximadamente 400 anos antes de Cristo, ok? O seu centro político, né, a sua cidade principal, era Laventa. Cidade essa que a gente encontra essas cabeças aqui, né, que foram encontradas essas cabeças. Você olha aqui, aí você pensa, que massa, deve ter dado um trabalho fazer essas cabeças, olha os detalhes. E foi mesmo. Mas, além de você estar vendo todos esses detalhes, olha o tamanho das cabeças. Eram enormes. Tem cabeças com até 3 metros de altura. Imagine o trabalho que dava esculpir, o trabalho que dava para locomover essas cabeças. Entende? Como eu falei, os olmecas duraram até 400 a.C. Não se sabe ao certo, mas as suas cidades começaram a ser desabitadas. Não sabemos o motivo, não sei se foi por problema ambiental ou foi por invasão. Não se sabe ao certo, mas após esse esvaziamento, né, dessas cidades, surgiu, né, teve a ascensão de um outro povo chamado Zapotecas, que era um povo vizinho dos Olmecas, que tinham costumes, uma cultura bastante parecida com eles, que se vão desenvolver depois dos Olmecas, certo? A sua cidade principal, né, o seu centro político principal vai ser o Monte Alban, que hoje, esse monte, né, é considerado um patrimônio mundial pela Unesco, certo? Qual a importância disso de se preservar? Ora, por que a gente sabe tanto do povo Olmeca, dos zapotecas, dos povos antigos? Graças a esses registros aqui, graças a essas construções que a gente entende um pouco da história. Certo? A gente já viu na aula passada essas questões, né? Quais os materiais que o historiador se utiliza para estudar o passado? Vestígios arqueológicos, escritos, certo? E isso é um exemplo de registro arqueológico. Ok? Pronto, agora vamos iniciar o nosso estudo da civilização maia, né? Considerado por muitos gregos da América. Por que o grego? Porque assim como a Grécia desenvolveu, né, a questão da filosofia, da matemática e da astrologia, os maias foram responsáveis pelo desenvolvimento dessas áreas de conhecimento aqui na América. Por isso eles são chamados gregos da América. Eles se desenvolveram por volta de 250 anos depois de Cristo, aqui já é depois do nascimento de Cristo, e essa sociedade, né, essa civilização vai durar até mais ou menos 900 depois de Cristo. Eles estavam situados na península de Yucatán, no sul do México, onde temos a cidade de Guatemala e de Honduras, certo? Onde está essa setinha apontando. Como era a política dos maias? Gente, a política era descentralizada. Claro, eles eram uma sociedade, se for comparar com a sociedade atual, contemporânea, eles não tinham uma política já bastante assim desenvolvida. Não tinha, por exemplo, um presidente para comandar todo o território, né? No caso aqui do Brasil, tem um presidente que manda em todo o país, em todo o território nacional, certo? Para eles não tinha isso, não tinha um líder máximo. Existia o conceito de cidades-estado.
Cada cidade maia era comandada por uma pessoa, por um chefe político. E esse chefe político, né, fazia o que ele quisesse com aquela cidade, sem a interferência de uma outra pessoa, certo? Devido cada cidade ter um líder, acabavam, né, surgindo de vez em quando algumas rixas internas, algumas guerras, seja por busca de poder, por território, certo? Embora eles fossem o mesmo povo, eles tinham essas rixas internas. Eles tinham uma cultura comum, né? Todos eles eram maias. Mas, por exemplo, quando vinha um povo estrangeiro querer invadir o seu território, todas as cidades, né, se juntavam para expulsar, para combater esses invasores, certo? A economia era basicamente agrícola, né? A questão da agricultura era bastante importante. Eles plantavam milho, feijão, batata, cacau, abacate, certo? Como vocês estão vendo aí. Mas vamos destacar dois frutos principais, né? O milho e o cacau. Começar pelo milho. O milho era tão importante e valorizado que, segundo alguns mitos maias, ele foi usado como matéria-prima para esculpir o homem, certo? Assim como na Bíblia tem dizendo, né, na religião cristã, diz que o homem veio do pó da terra, que Deus criou o homem a partir do pó da terra. Para a religião maia, eles surgiram a partir do milho. Os deuses esculpiram o homem a partir do milho, certo? O cacau era outro importante fruto, pois com as suas sementes, né, era feito um tônico que era usado em algumas cerimônias religiosas. E como naquela época não havia moeda, as sementes do cacau eram utilizadas como moeda de troca, certo? Você comprava alguma coisa e em troca eles lhe davam algumas sementes de cacau. Entenderam? Vamos lá para a sociedade. Como a sociedade era constituída, como eu já falei, ela era hierarquizada, né? No topo da pirâmide, né? Este exemplo piramidal de sociedade. Tínhamos os nobres, ou seja, eram os chefes, os guerreiros responsáveis pela administração pública. Em segundo, tínhamos os sacerdotes, responsáveis pela religião e cultura daquele povo. Em seguida, temos os cidadãos livres, ou seja, os camponeses, que trabalhavam no campo, né? E deviam pagar tributos à administração pública, certo? Eles serviam ao exército e prestavam serviço ao Estado no que fosse necessário. E por último temos os escravos, que poderiam ser escravos por guerra, ou seja, eles perderam uma guerra contra alguém e por consequência eles viravam escravos, ou por dívida. Uma determinada pessoa pediu dinheiro emprestado e viu que não tinha como pagar. A pessoa que emprestou o dinheiro pegava ela e transformava ela em escravo, certo? Embora tivesse escravos, eram poucos numerosos, não haviam tantos escravos na civilização maia. A sua cultura, como eu falei, os maias eles vão ser conhecidos pelo seu desenvolvimento, né, o seu estudo da astronomia, né, da astrologia e da matemática. Eles vão analisar muito o movimento dos corpos celestes. Eles conheciam o movimento do Sol, da Lua, de Vênus, certo? Eles gostavam de olhar os movimentos das estrelas e dos planetas, certo? Tanto é que o desenvolvimento tanto da astronomia e da matemática acabou levando eles a criarem dois calendários. Um astrológico, que era utilizado de 260 dias, que era utilizado mais para questões religiosas, e o calendário solar, que era utilizado para normalmente contar os dias normais, né, que era 365 dias. Calendário esse que a gente utiliza até hoje, certo? Então, aí vamos dar importância à civilização maia. Eles criaram o calendário que a gente utiliza hoje. Outros povos já tinham essa noção deste calendário? Tinha, com certeza. Como a gente já viu na aula passada, né? Algumas civilizações antigas também. Porém, aqui na América, os maias também acabaram inventando este calendário e que coincide até os dias de hoje, né? Para vocês verem a capacidade deles, né, de desenvolver todo esse estudo ainda naquela época.
ok? Eles eram tão aficionados ao movimento dos corpos celestes, por exemplo, que para tudo que eles faziam, eles consultavam é, a astrologia, né? Não tem a questão do horóscopo, né? De signos, veio deles. Então, por exemplo, épocas de colheita, ele sabia a época certa que teria chuva, certo? Ele sabia a época certa, por exemplo, se eles fossem fazer determinada atividade, eles veriam o movimento dos planetas para ver se naquele dia era propício eles fazerem determinadas coisas, certo? É basicamente o que o horóscopo diz hoje. Ah, a sua cor preferida hoje é azul, seu número da sorte é 35. Então, eles tinham todo esse ritual, né, para fazerem as coisas deles. A arquitetura dos maias, né, era constituída de pirâmides e sepulcros. Eles já desenvolviam, né, a metalurgia do cobre, já trabalhavam com cobre, com ouro, não mais só com madeira e pedra, certo? E eles tinham escrita ideográfica, ou seja, eles utilizavam símbolos ou imagens para representar, seja números ou sons, certo? É questão de números, foram eles que inventaram o símbolo do zero. Vocês olham assim, oh besteira. Mas, gente, o símbolo do zero foi bastante importante. Se eles não tivessem inventado, provavelmente a gente não teria esse número hoje na matemática, né? Para a gente contabilizar as coisas. Aqui está exemplo de algumas pirâmides maias, certo? Eram aqui que eram realizados os rituais religiosos, muitas vezes utilizado também como sepulcro, certo? Aqui temos um exemplo da escrita ideográfica. Eles utilizavam estes símbolos e que recentemente foi decifrado. Aí, ó, que cada símbolo desse representa um número, certo? Provavelmente, devido ao comércio, né, eles tinham que criar algum mecanismo para contabilizar suas vendas, né? Então foi daí que surgiu a criação dos números. Bom, vamos para a religião. A religião maia, eles eram politeístas, certo? Eles acreditavam em vários deuses. Tinha o deus Sol, o deus Lua, tinham vários deuses. E eles deificavam, né? Havia a deificação da natureza, ou seja, a natureza como um deus. Eles a reverenciavam como um deus. Ah, como se deu a decadência, né, dos maias, como os maias, a cultura maia desapareceu. A cultura maia, nesse momento que a gente está estudando, foi o auge dela, certo? Há pessoas descendentes dos maias até hoje em dia, lá na região do México. Porém, a sua cultura não é a mesma, né? Ela se fragmentou bastante. Mas como se deu essa perca? Há várias hipóteses, não sabemos ao certo como a cultura maia, o povo maia, acabou desaparecendo. Mas há algumas hipóteses, como doenças. Alguns estudiosos dizem que deu uma epidemia que matou boa parte da população, se não toda. Outra hipótese é guerras internas, como eu falei, eles tinham bastante guerras internas, né, por busca de território, poder, invasões, causas ambientais, por exemplo, nas suas plantações eles utilizavam muito as queimadas, que até hoje algumas pessoas utilizam, né, para queimar aqueles matos, aquelas ervas daninhas, né, que não servem para nada. Então isso agredia muito o ambiente e provavelmente devido a tantas queimadas eles não puderam mais plantar naquele lugar e acabaram saindo. E a estiagem também é uma outra hipótese. Ou seja, aquele período longo de seca, né, que não chove. Então eles teriam que se deslocar para plantar em outro lugar, né, já que aquela área não era mais propícia à agricultura. Vamos analisar agora o povo asteca ou mexica, porque eles eram descendentes do povo mexica que vivia lá. Na atual Guatemala, certo? Onde o Império Azteca se desenvolveu. A sua principal cidade, né, ou capital, era Tenochtitlan, aqui no mapa, como vocês estão vendo, que é onde fica a atual cidade do México, ou seja, a capital do México. Não é à toa que muito da cultura, dos hábitos dos astecas é praticado até hoje pelos mexicanos. Bom, como era a sua economia? A sua economia era basicamente agrícola, assim como os maias. Eles plantavam milho, baunilha, melão, pimentão, algodão, certo? Todos eles ficaram conhecidos mais como pela agricultura.
Eles não tinham propriedade privada, ou seja, então como é que eles plantavam tudo isso? Os agricultores, né, os camponeses, eles recebiam lotes de terra para o cultivo do seu líder, né, do seu imperador. Não havia moeda, certo? O comércio era feito à base de trocas, assim como os maias. Não tinham moeda, eles utilizavam a base de troca. Ah, eu dou um pouco de baunilha a você e você me dá um pouco de melão ou de milho, certo? Seria nessa base aí, base de troca. Como era a sociedade hierarquizada, como eu já falei também. Aqui tínhamos os nobres, os chefes, guerreiros e os sacerdotes. Os grandes comerciantes, os pochetecas, comércio de longa distância e de espionagem. Os cidadãos livres, que eram chamados de Maseuautin, camponeses, pequenos comerciantes, artesãos, eles pagavam impostos, serviam ao exército e pagavam corvéia, né? Ou seja, a utilização do campo. E por último também tínhamos os escravos, os Tlatlacoutin, que eram escravos por guerras ou por dívidas, certo? Eles podiam adquirir liberdade e tinham alguns direitos. Aqui, diferente dos escravos maias, aqui eles já tinham algum direito, esses escravos. Por exemplo, eles podiam pagar sua liberdade, certo? E eles também poderiam ter posses de terra, poderiam ter famílias, ok? Isso era o povo asteca, a sociedade asteca. Vamos às políticas. Como funcionava a política dos astecas? A política dos astecas, eles eram divididos em clãs, certo? Vocês sabem o que é clãs, né? Ou seja, quem assiste Naruto aí, ou já assistiu? Tem o clã dos Uchiha, o clã dos Hyugas, certo? São famílias, certo? Eles eram divididos em clãs e cada clã eles elegiam um delegado, que esse delegado posteriormente faria parte do conselho, ou seja, o conselho que regeria toda a sociedade asteca, a qual esse conselho era constituído por 4 chefes militares, sendo o principal deles o imperador, que tinha que ter origem, tinha que ter uma origem boa, tinha que ter uma origem hereditária, uma origem assim alta para poder ser imperador. Não poderia ser qualquer pé de chinelo aí que poderia assumir um império, não, certo? Ele teria que ser de família. Eles tinham autonomia relativa, ou seja, aspectos culturais e administrativos semelhantes. Eles pagavam impostos e tinham uma união militar, certo? Tinham um poderio militar razoável. A sua cultura síntese da cultura dos povos que habitaram a região deles, ou seja, aqueles povos que viviam naquela região onde eles se desenvolveram, eles assimilaram a cultura deles, incorporaram na deles, certo? Juntaram com a deles, assim como assimilaram a outras culturas. Houve o desenvolvimento da astrologia, astronomia e da matemática também, certo? A arquitetura com palácios suntuosos e arquedutos, a metalurgia do bronze, do cobre, do ouro e da prata. Aqui, diferente dos maias, eles já trabalhavam com o bronze, certo? Com a prata. E a escrita deles combinava os sinais fonéticos desculpa, e ideográficos, certo? Eram semelhantes à escrita egípcia, né? Os hieróglifos. Vamos para a religião. A religião deles, eles eram politeístas, certo? Também que acreditavam em vários deuses, sendo o principal deus o Huitzilopochtli. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que era o deus da guerra, o deus do sol, o principal deus dele, o deus do sol. E eles tinham uma crença numa espécie de fim dos tempos, que poderia ser evitada com sacrifícios humanos. Fim dos tempos. Isso não é mais a civilização maia, assim. Os maias, né, sempre tem um calendário em que para eles o mundo iria acabar em determinada época. Eles já tiveram várias datas. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar que em 2012 o mundo ia acabar, né? Essa teoria veio dos maias, certo? Mas essa teoria de fim dos tempos dos maias, voltando, né, para a civilização maia, que eu acabei esquecendo de falar, eles não queriam dizer que o mundo realmente ia acabar. Não. É porque eles têm um ciclo, se eu não me engano, de 56 anos, que a cada 56 anos há um fim de uma era e se inicia outra, certo? Então 2012 foi um fim dessa era. Da mesma forma que esses dias teve
um, um outro calendário deles que diziam que o mundo ia acabar no domingo. Acho que foi domingo atrasado, teria sido domingo atrasado que tinha se finalizado uma era para eles, certo? Mas os astecas tinham essa crença de fim dos tempos, que poderia ser evitada com sacrifícios humanos. Gente, tô com a garganta seca aqui. Vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto. Voltei. Gente, vamos lá, né? A gente tinha parado nessa crença deles no fim dos tempos, que poderia ser evitada com sacrifícios humanos. Certo? Os astecas, assim como os maias, né, eles construíram essas pirâmides, né? Como eu falei, as pirâmides deles eram diferentes das do Egito. Elas não tinham essa ponta aguda lá em cima, certo? As pirâmides deles eram feitas com degraus, que nem algumas pirâmides do Egito. Porém, no seu topo era plano, era reto, tá vendo aí? Por que era reto? Porque era lá que era realizado as cerimônias religiosas e, como vocês podem ver aí pela imagem, os sacrifícios humanos, certo? Eles acreditavam que para que o sol pudesse existir, eles tinham que fazer sacrifícios humanos. Não só isso, mas para receberem alguma dádiva, né, alguma coisa dos deuses, como chuva. Então, todos eles apelavam aos deuses, certo? E para isso, eles acreditavam que o sacrifício humano era um dos melhores sacrifícios que os deuses se agradavam, certo? Como era esse sacrifício, gente? Eles eram postos naquele altarzinho ali, provavelmente um altar, e eles eram, gente, era arrancado o coração deles, certo? Ah, professor, é horrível. Um sacrifício humano. Oh, e você não para por aí, certo? Estes sacrifícios era feito com as pessoas vivas, gente. Então, a pessoa era posta lá, era aberto a sua barriga com uma faca, certo? Por favor, quem for sensível aí, pule essa parte, mas era aberto as suas barrigas, né? E as suas costelas eram abertas, tudo isso com a pessoa viva, gente. Pensa no sofrimento, como era. E aí vocês pensam, não, as pessoas eram obrigadas. Não, não eram. Pelo menos a maioria tinha o maior gosto, né? Tinha a maior alegria de ser usada como sacrifício. Elas achavam que estavam agradando os deuses e não teria coisa melhor a se fazer. Então, eles eram abertos, ainda vivos, as suas costelas eram abertas assim, imagine a dor, e o seu coração era retirado. E claro, havia muito sacrifício, acabavam tendo bastante sangue, né? O sangue acabava escorrendo pelas escadarias e muito da população acabava ficando lá embaixo dessas escadarias, alguns até bebendo o sangue deles, pois eles acreditavam que bebendo o sangue eles estariam tendo pureza, estariam sendo abençoados pelos deuses, certo? Isso era um pouco da cultura asteca. A decadência, né? Como se deu o fim da civilização asteca? Se deu por Hernán Cortés em 1521, né? Hernán Cortés, para quem não sabe, foi um conquistador espanhol que chegou naquela região e acabou conquistando aquele território, né? Dizimando a população. Como se deu? Através da superioridade em tecnologia militar, né? Eles tinham armas mais avançadas do que eles. Eles receberam auxílio dos povos dominados, ou seja, determinadas regiões que eles já conquistavam. Os próprios astecas ajudaram a dominar o seu próprio povo. Ah, já perdi, né? Eu vou ter que obedecer a eles, eu vou ajudar eles a dominar o restante do território. Então eles receberam bastante auxílio do próprio povo. E eles também acabaram conquistando os astecas devido à associação dos espanhóis aos deuses, certo? Os astecas acreditavam que a chegada dos espanhóis era a chegada dos próprios deuses. Então houve um retardo assim na defesa, né? E eles acabaram se aproveitando, né, dessa crença deles e acabaram conquistando mais fácil ele. Então, quando eles foram se tocar que eles realmente não eram os deuses, a representação dos deuses, aí já era tarde demais, certo? Então foi assim que mais ou menos que se deu o fim dos astecas, certo? Vamos agora para a civilização Inca, que está localizada, né, aí na região dos Andes, aqui na América do Sul.
basicamente onde fica a atual Colômbia, a Argentina e o Chile, certo? Essa região andina aqui, que a gente costuma chamar de região andina, que é onde fica, está localizada aquela famosa Cordilheira dos Andes. Provavelmente vocês já viram na televisão, certo? Eles tiveram origem mais ou menos no século XII, certo? E a sua principal cidade, né, a sua capital, principal cidade era Cusco. Olha o cachorro latindo. Cusco, ok? Tirar aqui. Ó, aqui é o famoso Machu Picchu, que muitas pessoas vão visitar, né? Fica na região montanhosa, como eu falei, né? A civilização Inca vai se dar mais nessas regiões montanhosas, certo? Olha, cheio de casas. Além da paisagem ser bonita, é um importante centro cultural e histórico da humanidade, certo? Vamos analisar a economia dos Incas. Assim como os astecas e os maias, eles desenvolveram bastante a agricultura. Eles criaram técnicas de irrigação com canais e represas, certo? Deixa eu ver se tem aqui. Pronto, tá aqui. Aqui é um dos exemplos dessas técnicas. Como eles viviam em montanha, certo? Eles criaram tipo esses degraizinhos. Por exemplo, quando chovesse, a água que caía em determinado lugar acabava escorrendo até outras plantações, certo? E alguns desses nutrientes iam caindo também para outras plantações. Criavam esses diques aqui, esses canais, né, que levava água onde não tinha acesso, né, onde não tinha água, eles criaram esses canais aqui para levar água até esses lugares, certo? Bom, como eu falei, né, tem esses terraços escalonados que permitiam o cultivo nas montanhas. É isso aqui, essa primeira imagem. Utilizavam a utilização das águas das geleiras andinas, né? Quando a água, as geleiras descongelavam, utilizavam a água, seja para consumo ou para a agricultura. Eles domesticaram a alpaca e a lhama. Vocês já viram uma lhama? Não, né? Eu acabei esquecendo de colocar a imagem do lhama. Mas a lhama era utilizado basicamente para ajudar na agricultura. Ela que puxava os carros, os carros, né? No caso, a gente fala carro de boi, era carro de lhama. Era o que a vaca fazia para outras sociedades, para eles, a lhama fazia, né? Substituía a vaca. Eles não tinham moedas, né? Era sem moedas também. O comércio também era a base de trocas. Agora vamos para política, né? Como é que funcionava a política deles? Diferente dos astecas e dos maias, tinham uma política centralizada. Aqui eles já tinham um líder, já tinham um imperador, o chamado o Inca, que era reverenciado e respeitado por todos. E claro, tinha disputas sucessórias, né? Quem é que vai assumir o trono, o império, né? Sempre tinha essas disputas, então tinha bastante rixa, né? Interna também. Eram 4 províncias governadas pelo capac, o governador, né? Era formado por 4 províncias. E tinha um sistema de estradas pavimentadas. Eu não coloquei a foto? Não coloquei. Mas os caminhos, né? Que eles percorriam, as estradas já eram pavimentadas, eram colocadas pedras em vez de terra mesmo, da própria terra batida. Era basicamente que nem a nossa avenida aqui, a Avenida Paulo Bastos, o centro. Aquelas pedrinhas ali, eram pedras que eram colocadas, daí a gente chama de pavimentação, certo? A sociedade era hierarquizada, né, como eu falei. Havia o clero, que tinha funções religiosas, né, as funções mágicas e os rituais. A nobreza, que era a família do Inca. Para você ser um imperador, logicamente você tinha que ser de uma família nobre, uma família importante. Os nobres, né, a nobreza era também formada pelos chefes, guerreiros e os curacas, o juiz e comandante militar. E tinha o povo,
que eram os camponeses que eram submetidos à mita, certo? O trabalho obrigatórios. Ok? Vamos para a cultura. A arquitetura era um importante traço cultural dos Incas, devido aos edifícios em pedras talhadas em ângulos regulares, certo? Aqui está um exemplo disso. As casas dele, diferente da nossa, que era feita hoje em dia com tijolos e águas com pau a pique, né? São as casas de taipa. Eles utilizavam pedras, ó. Elas eram encaixadas perfeitamente umas nas outras, certo? E tá exemplo de um outro, como é que eles encaixavam bem direitinho essas pedras, certo? Aquela cidade lá, Machu Picchu, só que nos Incas, né, que eu já tinha mostrado, que são casas feitas de pedras, ó. Pedras encaixadas nas outras. Eles tinham todo o cuidado em fazer. Um outro traço também da cultura deles era a criação dos números decimais. Eles criaram uma espécie de ábaco também, um ábaco que a gente que foi inventado também lá no continente asiático. Aqui também na América, os Incas foram responsáveis pela criação de um ábaco específico deles, certo? Que eles usavam para contabilizar as coisas, seja utilizado no comércio, seja pro dia a dia. Eles trabalhavam já com a metalurgia, com bronze, cobre, ouro e prata. Eles eram os mais famosos na América devido a esse trabalho com esses materiais, certo? Até mais do que os astecas. Eles trabalhavam bastante com a tecelagem, era bastante desenvolvida, né, a questão dos tecidos, e eles não tinham uma escrita, né, não tinham uma escrita ideográfica, né, diferente dos astecas e dos maias. Eles não tinham, ele era mais tradição oral mesmo, ok? A religião deles também era politeísta. Eles tinham o deus Uiracocha, que era o criador do universo, e também tinham o principal deus deles, né, que era a Inti, o Sol, e a Aquila, o deus Lua, certo? Cada povo mantinha ainda os seus deuses. Ou seja, embora esses fossem os deuses principais, cada povo, né, cada região tinha os seus deuses específicos, que nem, por exemplo, na religião hindu, né, a religião hinduísta. Tem vários deuses, né, mas tem sempre um deus principal, certo? Como se deu o fim dos Incas, a decadência dos Incas? Se deu por Francisco Pizarro, né, em 1532, que ele chega àquela região e acaba conquistando-a, assim como Hernán Cortés fez com os astecas. E os motivos foram basicamente os mesmos dos astecas. Ele tinha um poderio militar, né, bastante desenvolvido, a tecnologia, as armas eram mais avançadas, receberam também auxílio dos povos dominados, e eles também eram tidos como deuses. Então, quando os incas viram os espanhóis, achavam que eram os deuses e acabaram reverenciando, acabaram mimando eles, mas quando eles se tocaram, né, caíram na real, já era tarde demais para poder se sair dessa situação, certo? Gente, basicamente é isso, o nosso estudo das civilizações. A gente viu os povos olmecas, os maias, os astecas e os incas, certo? A aula ficou um pouquinho longa, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, professor, não entendi direito essa parte, depois que vocês virem este vídeo, pode perguntar tanto a mim como a Jussara, que a gente vai tirar suas dúvidas, certo? A nossa atividade vai ser baseada na aula, certo? O livro ele não tem tantos detalhes do que a gente viu aqui, então se você não assistir essa aula, né, você não vai poder responder as questões. Lembrando que as questões são utilizadas como presença, então é importante que vocês façam as atividades para não se prejudicar, né? Certo? No mais é isso e até a próxima aula.